Fala galera, tudo beleza? Bruno Mamed aqui com vocês para retornar às gravações aí de alguns vídeos que eu fazia antigamente. Eu quero voltar a fazer esses vídeos com vocês e nesses vídeos eu vou tratar um pouco dos assuntos que eu tenho estudado recentemente, assuntos que eu tenho trazido para a igreja nos últimos tempos, nos últimos dias. Então eu quero trazer alguns assuntos para vocês e hoje eu quero falar sobre unidade. Então fica com o vídeo aí, vamos assistir um pouco dessa parada aí. Sabe quando você pede assim uma coisa com um coração mesmo, tipo, mãe, faz o meu prato preferido ali no domingo. Ou então ali quando você tá prestes a fazer uma prova e você fala assim, Deus me ajuda a passar nessa prova. Eu não estudei nada, mas me ajuda, por favor. Sabe quando esses momentos vêm? Agora imagina só quando Jesus, o Filho de Deus ali, está prestes a ser preso, a ser traído, né, a ser crucificado. E ele decide fazer uma oração. E ele ora, só que ele ora não pedindo alívio, ele ora, não pede vingança, ele simplesmente ora pedindo unidade. Aí eu te pergunto, o que que a gente faz com esse tipo de pedido? O que que a gente faz? A gente junta uma galera, ou então monta uma igreja ali, uma denominação ali, cada um com uma ideia diferente, com um nome bem esquisito, bem diferente, tipo Igreja Pentecostal da Última Hora, do Monte Sião, da Promessa da Lâmpada Acesa. Exemplo, né? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Em João 17, Jesus ele ora 3 vezes ali, e nessas 3 vezes eu pontuei algo interessante que eu peguei nesse texto, é que nas 3 orações ele faz e ele dá uma referência daquilo que ele é, na verdade. Tipo, ele é um Deus trino, uno. E em João 17, o capítulo todo, ele fala sobre isso. Por exemplo, no primeiro versículo, ele ora por ele mesmo. Interessante é que ele ora falando assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E essa oração com a referência, com o simbolismo de que Deus, Jesus ali, ele está na terra como o próprio Deus, mas ele ora por ele mesmo. Então, a primeira oração que ele faz ali é por ele, ou seja, Deus, o Pai. Em um segundo momento ali no versículo 6, ele fala assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os destes a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Então, nesse versículo 6, ele está orando ali pelos discípulos. Ele está fazendo a oração pelos discípulos dele, pelos filhos. Então, primeiro ele ora pelo pai, segundo ele ora pelos filhos. E no versículo 17, que é onde eu tenho pro tema para essa palavra que a gente está falando, ele ora por todos os crentes. Ele fala assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. No final do versículo aqui, do 22, ele fala assim, ó, dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade. E interessante que aqui ele ora por nós, por todos os crentes. Então a gente vê essa trindade exercida também na oração de Jesus, onde ele ora por ele, Pai, onde ele ora pelos filhos, que eram os discípulos, onde ele ora para todos os crentes, todos os espíritos das almas das nossas vidas. Então ele ora por todos. Então aqui Pai, Filho e Espírito Santo ali, em um momento ali revelado nessa oração que Jesus faz. Então, como a gente está falando sobre o versículo 20 aqui, no capítulo 17 de João, ele fala, ele ora por todos os crentes, né? Ele ora para todos nós, para as nossas almas, para o nosso espírito. Então, é tipo uma oração que é a mais abrangente da Bíblia, né? E o que ela pede, de fato? Ela fala assim, que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti. Ela revela isso para nós. Então Jesus orou por unidade, por essa conexão, por um corpo. E quando nós falamos aqui sobre a unidade do corpo de Cristo, nós não estamos falando ali naquele momento que a gente se une para um churrasco ou para um momento de confraternização. Não somente isso, na verdade. Quando ele trata sobre essa unidade,
entre nós é o quanto de nós carregamos a presença dele para exercer o verdadeiro evangelho, levando a palavra como missão, levando o id, né? Através da unidade, a obra que um corpo exerce, por exemplo, cada um tem uma função, aonde o meu olho tem uma função, o meu ouvido tem outra, o meu braço, a minha mão. Então, como um corpo que se une para exercer a sua função através da missão que Jesus nos deixou. E a gente vê isso no último ponto aqui do versículo 22, onde ele fala assim, ó, que eu acabei de ler aqui, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviastes, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Então ele fala aqui para que o mundo saiba, para que o mundo conheça a verdadeira palavra. Então quando se une em aquela comunhão, aquela unidade ali para exercer a função do corpo, exercer a função de levar a palavra através da nossa missão, que é ide e pregai, né? Ide e falai. Então ele fala assim que Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um, como a gente, como nós somos. Eu, Jesus Deus e Jesus Filho. Então, ou seja, a nossa unidade, a unidade é um testemunho para o mundo. Agora, a nossa desunião ali, ela é um contra-testemunho, vamos dizer assim. Então, hoje nós temos crente de raiz, nós temos crente Nutella, crente pentecostal, de fogo ali, crente reformado, crente que só vai na ceia, e entre outros aí. A gente fala que nós somos ali o corpo de Cristo, mas parece que alguns são os dedões do pé, né? E encravado ainda por cima. Outros ali são aquele cotovelo que bate na quina, e outros que aparecem no culto como a unha postiça, vamos dizer assim. Ela só tá colada ali, mas ela não faz parte do corpo de verdade, né? Aí ainda tem a rixa de denominação, guerra de doutrina, pastor que não pode sentar na mesa com outro pastor porque ele batiza de um jeito e o outro batiza de outro, e crente que julga louvor de um, julga louvor de outro, e trala. Irmão, a unidade, ela não é uniformidade. Jesus, ele não quer que todo mundo cante o mesmo hino, ele não quer que todo mundo vista a mesma roupa, ou que todo mundo ore igualzinho ali, aquela oração que a gente lê ali. Não quer isso. Ele simplesmente quer que a gente tenha o mesmo espírito. Lembra que eu falei no começo, quando Jesus, na definição, na simbologia aqui do Deus Trino, Uno, Deus Trino Uno, aonde ele ora pelo Espírito, por nós, pelo Espírito de todos nós ali. Então ele quer que nós sejamos um único Espírito. Nós sejamos um, cada um com a sua funcionalidade, mas que sejamos um só Espírito. Eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, mas é como se fosse um time de futebol. Ali tem um atacante, tem um goleiro, tem um zagueiro. Vocês estão vendo ali, né? Como se fosse o time de São Paulo. Talvez não consiga ganhar muito, mas se unir forças, tá todo mundo jogando pelo mesmo objetivo, que é ganhar jogos. O mundo tá olhando para a igreja, tá procurando verdade, propósito, amor, mas o que ele realmente está vendo nos últimos dias? Talvez briga, talvez divisão, pregador atacando outros pregadores no Instagram, fora do Instagram, no Facebook, seja lá onde for. E enquanto isso acontece, Jesus ainda está orando por unidade. Porque a oração que ele fez não perdeu a validade, ela não perdeu o prazo de validade ali. Se a igreja de fato ela tivesse unida de verdade ali, a gente não dependeria de tantos eventos gigantescos para evangelizar, que a própria comunhão seria o evangelho visível. Sabe quando aquela pessoa chega na igreja e diz assim: nossa, eu senti algo diferente. Eu nem sei explicar, mas eu estou sentindo algo diferente. E quando isso acontece, geralmente ela sentiu a presença de Deus fluindo através da unidade dos próprios irmãos da igreja. E é fato quando diz lá em Salmo 133, Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E é nessa atmosfera que o Senhor ordena a bênção para nós. Jesus ele não pediu uma nova igreja, ele pediu um novo coração. Um coração humilde, que sabe perdoar,
um coração que caminha junto, que anda junto, com o mesmo propósito, com o propósito de unir, mas de levar a palavra. Então, se você deseja começar a agradar o coração de Jesus, começa com isso. Para de competir. Ah, vou competir com o irmão porque eu canto melhor. Vou competir com o irmão porque... tantas coisas. Comece a caminhar com ele. Comece a se unir com ele. Se a sua igreja está em crise de comunhão, seja você o primeiro a perdoar. Se o outro te feriu, se o outro te machucou, entre outras coisas, lembra que Jesus morreu por vocês dois. Por nós, por todos. E se você já fez sua parte e o outro não quer, decida você mudar. Bate as suas mãos. Você já fez a sua parte. Ore por ele. Simplesmente ore, resolva. Não tá dando certo, ora de novo. Você quer ser resposta de oração? Você quer ser uma resposta de oração? Então seja parte da resposta da oração de Jesus. Simples. Seja um construtor da unidade de Cristo. Porque a divisão ela faz barulho. Mas a unidade... meu filho, a unidade ela faz milagre. João 17:20. Jesus orou por nós. Agora é a nossa vez de viver o que ele orou. Que Deus te abençoe.